em que a gente nasce e o dia em que a gente descobre o porquê. O porquê, pois é. Porquê nada mais é do que o propósito. Qual o propósito que a gente tem aqui na Terra? Qual o motivo? Qual o sentido que a gente tem aqui na Terra a partir de um propósito a seguir? Nos últimos anos, muito tem se falado de propósito. Mas eu penso, realmente, quantas pessoas descobrem o seu propósito e vivem o seu propósito? Porque realmente o propósito faz toda a diferença. Toda a diferença para a gente atingir a plenitude. Quando você há o seu propósito e você descobre qual é o seu propósito, você vive uma vida com mais plenitude. Sem propósito não há plenitude. Infelizmente, nos últimos dias faleceu o ator de Pantera Negra e ele tem um vídeo maravilhoso que ele fala sobre propósito. Ele fala que propósito é o sentido, é o que dá sentido, é o que dá significado à vida, é o que mantém a chama da vida acesa. Eu tenho até esse vídeo lá no meu Instagram. É um vídeo fantástico. Ele deixou, a partir de seu propósito, um legado. E eu pergunto a você, qual o seu propósito? Todos temos um propósito, mas infelizmente muitas pessoas vivem, morrem sem descobrir o seu. Busque se fazer essa pergunta internamente. Qual o meu propósito aqui na Terra? Porque todos temos um propósito. Isso é invariavelmente certo. Todo mundo tem o seu propósito. Eu penso que a gente muitas vezes vê pessoas tendo esse propósito e elas mesmas podem até não perceber, mas esse propósito está intrínseco nelas. Quando alguém tem um propósito de ser professor, ele tem um propósito de ensinar. Quando alguém tem um propósito de ser médico, ele tem um propósito de cuidar. Quando alguém tem um propósito de ser policial, ele tem um propósito em servir. Quando alguém tem um propósito em ser advogado, ele tem um propósito em trabalhar a partir da justiça. Mas eu penso que o propósito nada mais é do que, de uma forma ampla, servir ao outro. Servir ao outro, servir a outra pessoa, servir a sua comunidade, servir a sua sociedade, servir ao mundo. De forma ampla, eu acho que todo o propósito é alinhado nesse sentido. Agora, de forma mais estreita, mais estrita, eu poderia dizer que o propósito, para mim, tem algumas pistas a ser seguida. Por exemplo, para mim, uma coisa que eu faria, até gratuitamente, que eu tenho tanta paixão, que eu amo tanto fazer, que eu gosto tanto de fazer, que eu faria até gratuitamente, faria até de graça, é uma coisa alinhada ao meu propósito. É uma coisa que vem de dentro, que vem de uma chama interna minha. É uma coisa que eu amo fazer aquilo, mesmo que eu não seja financeiramente recompensada. Então, eu acho que isso tem ligação com o meu propósito. Outra coisa, outra dica que eu acho interessante para visualizarmos o nosso propósito é uma coisa que você também perceba que você tem habilidade. Muitas vezes até habilidade inata. Muitas vezes você faça até de forma automática aquilo. Muitas vezes você já tem até aquela habilidade intrínseca em você. Então isso eu também acredito que está ligado ao nosso propósito. Outra coisa que eu acredito também que o propósito pode ser é a partir de uma profissão, de uma atividade que você possa se expressar para o mundo, a partir de uma profissão, de uma atividade que leve você a se expressar para os outros, para o mundo. Isso também eu acredito que é alinhado para um propósito. O propósito é aquilo que vem de dentro, é a sua chama, é o seu chamado, é o seu motivo para fazer o que você faz. Acredite, todos nós temos um propósito. Tem uma outra frase maravilhosa que diz o seguinte: não há nada na vida que possa parar homens e mulheres movidos por um propósito. Pois é, que possamos encontrar e viver, desfrutar do nosso propósito aqui na Terra. Que você encontre e viva o seu propósito. Que você seja alinhado ao seu propósito. Que você tenha uma vida realmente plena de propósito. Que você viva o seu propósito. Esse é o meu desejo. E vamos sempre. Avante!